Olá, bom dia, meus queridos alunos do 8º ano do Centro de Estudos Jonox. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui para mais uma videoaula. E antes de começar, eu vou meditar com vocês no Salmo 119, 9, que diz assim: de que maneira poderá um jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então, que você possa meditar nesse versículo e pensar que a única maneira de nós agradarmos o nosso Deus é nós andarmos de acordo com a sua Santa Escritura, né? Então, que nós possamos observar, lê-la todo dia e praticá-la, colocar em prática, que é o melhor de tudo, né? Então, sem mais delongas, vamos direto ao nosso assunto de hoje. Eu fiz um print aqui da página do seu livro, ok? A página 15, onde está o nosso assunto. Nós vamos estudar hoje, na verdade, nós vamos revisar, é uma aula de revisão, transitividade verbal. Você lembra o que é isso? Transitividade tem a ver com trânsito, com passar, né? O complemento é o verbo que precisa de um complemento. Nele transita um complemento. Só que tem verbos que não precisam de complemento, ou seja, neles não transita um complemento, ok? Então, eu tenho dois casos. Um verbo que precisa de complemento e outro que não precisa de complemento. Esses verbos, eles são chamados de verbos nocionais. Verbos intransitivos e transitivos são chamados de verbos nocionais. E o que são verbos nocionais? São aqueles que exprimem ação. Aqui no seu livro, você vai observar, exprime ação ou fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza é ação, ok? Então, vamos ver os exemplos. Aqui eu tenho correr, escrever, dormir, chover, relampejar, e aí vai inúmeros verbos. Temos os verbos de ligação, que são o contrário do verbo significativo. Os de ligação não exprimem ação. Eles exprimem normalmente estado ou mudança de estado, ok? Mas o que vai interessar para a gente hoje são os verbos nocionais, para a gente poder fazer a nossa revisão. Então vamos lá. Os verbos nocionais podem ser intransitivos, que são verbos, é um verbo significativo de sentido completo, ou seja, nele não transita o complemento. Por quê? Porque ele tem um sentido em si mesmo. Vamos ver os exemplos? O interesse pela arte aumentou nos últimos tempos. Eu tenho o verbo aumentou aqui e ele tem sentido completo. Eu não faço perguntas a ele, tipo, o que, de que, para que, não. Ele tem sentido completo. O interesse pela arte aumentou, você entende perfeitamente. Ah, professora, mas tem um complemento bem aqui nos últimos tempos. Não, isso aqui não é um complemento. Isso aqui é apenas uma locução adverbial, ou seja, um adjunto adverbial de tempo, certo? Eu posso utilizar para falar no dia a dia vários adjuntos adverbiais, certo? Isso não vai ser complemento, vai trazer apenas uma informação acessória ao verbo, ok? O tenor canta muito bem. Quando eu falo tenor canta, todo mundo entende o que é a ação de cantar. Eu não preciso de complemento. Eu não pergunto o tenor canta o quê, ou de quê, ou para quê, certo? Muito bem, é apenas o modo como ele canta. Então, aqui eu tenho uma locução adverbial também. Eu tenho um adjunto adverbial, de modo. Tudo bem? Até aí? Eu espero que sim. O verbo intransitivo pode vir acompanhado de formações adicionais. Isso mesmo, né? Como, por exemplo, adjuntos adverbiais, que a gente acabou de ver nos dois casos, aqui e aqui, nos últimos tempos, e muito bem. Então, nós vimos aqui. Alguns verbos intransitivos exigem uma informação adicional para formar o predicado, e essa informação expressa alguma circunstância com valor de advérbio. Já vimos também. É o que ocorre, por exemplo, em vou à ópera, moro em Veneza,
em que os termos em destaque são advérbios de lugar. Se eu falar eu vou, você entende o que significa o verbo ir. É uma ação de que você vai chegar em algum lugar, ok? Eu posso especificar qual é esse lugar, nesse caso aqui, vou à ópera ou não, mas você entende o verbo, certinho? Moro em Veneza, olha aí. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial de lugar. Tudo bem? Deu para entender o que é um verbo intransitivo? É aquele que tem sentido completo, nele não transita nenhum complemento. Por exemplo, quando eu falo o nenê nasceu, você entende que quem nasce, nasce, certo? Se eu falar a planta morreu, o que morre, morre. Eu não preciso perguntar de quê, o quê? Morre. Morre de quê? Eu posso até perguntar, mas não vai ser complemento. Vai ser um adjunto adverbial a resposta, tá certo? Então, o neném nasceu, certo? O sol nasceu, né? O dia terminou. Então, você tem o verbo terminar e tem sentido completo. Você entende perfeitamente a frase, ok? Então, vamos dar continuidade vendo os verbos transitivos. Vamos lá? Então, vamos ver aqui os verbos transitivos. O verbo transitivo não tem sentido completo, ou seja, ele é incompleto, ele precisa de um complemento. E ele se subdivide em verbo transitivo direto, ok? Verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto. Então, ele precisa de complemento. Vamos ver cada um? O verbo transitivo direto exige complemento sem preposição. O nome desse complemento é objeto direto. Vamos ver os exemplos? O exemplo: o público aplaudiu a apresentação. Quando eu falo o público, eu tenho sujeito. Aplaudiu a apresentação é um predicado. Se eu parar a minha frase aqui, o público aplaudiu, você vai observar que não vai ter sentido completo. Eu faço uma pergunta. Qual é essa pergunta? O quê? Lembram que a gente estudou no início do ano o VTD, né? VTD, certo? Se eu pergunto o que, então é VTD. Eu perguntei o que aqui, certo? Então, olha só. Você tem o público aplaudiu o que? A representação. Temos o objeto direto, a representação. Inicia com preposição? Não. Por isso o nome é direto, porque vai direto sem o auxílio da preposição. Tudo bem? Então, eu sempre faço a pergunta para o VTD, eu vou perguntar o quê? Se eu pergunto o quê, é VTD. Tudo bem? Vamos ver. Por exemplo, eu estudei matemática ontem. Eu estudei o quê? Matemática. Então, esse estudei vai ser um verbo transitivo direto. O verbo transitivo indireto exige complemento. Sim, também. Só que esse complemento, qual é o diferencial dele? Ele vem com preposição. E o nome desse complemento é objeto indireto. Vamos ver um exemplo? O público assistiu. Assistiu a quê? Você viu que eu fiz a pergunta? A que? Esse a aqui, ele é uma preposição, certo? Ok? Então, aqui, ao belo espetáculo. Você observa logo que tem o ao. Esse ao é a mais o. É a preposição mais o artigo. Então, eu já sei que esse é um objeto indireto. Eu tenho aqui um objeto indireto iniciado com preposição e tenho o VTI aqui, que é o verbo assistir. Verbo transitivo direto e indireto precisa de dois complementos. Um sem preposição e outro com preposição. O sem preposição é o objeto direto. O com preposição é o objeto indireto, certo? Então, vamos ver aqui. O maestro ofereceu o quê?
Olha aí, então ele ofereceu o quê? Ofereceu flores. Eu tenho um objeto direto, flores, sem preposição. Só que ele ofereceu flores, mas a quem ele ofereceu? Certo? Aos intérpretes. Então, aqui eu tenho objeto indireto. Por quê? Eu tenho a presença da preposição. Então, ele ofereceu o quê? A quem? Tudo bem, meus amores? Isso é só uma revisão do que nós já estudamos lá no início do nosso ano, de forma bem detalhada. Isso aqui é só para vocês relembrarem. E a gente também vai ter uma outra videoaula para corrigir o exercício que vocês fizeram, tá? Vamos ver aqui um pequeno exercício para vocês treinarem. Ok, então vamos ver essa questão? Leia tira abaixo. Gostaria de ficar sozinho. Já entendi. Então, vou ficar de guarda. A transitividade verbal dos verbos entendi na frase já entendi e vou ficar na frase vou ficar de guarda, encontrados no texto 2, se classifica em, vamos ver? Quando o Garfield aqui fala já entendi, ele tem sentido completo esse verbo. Por quê? Você não precisa perguntar, já entendi o quê? Ele entendeu o que o outro personagem aqui gostaria de fazer, né? Gostaria de ficar sozinho. Então, ele apenas conclui, já entendi, certo? Então, eu tenho um verbo de sentido completo. Vamos ver aqui se é a letra A? Não. Aqui está transitivo indireto. Não é. Intransitivo? Sim, é intransitivo, o entendi. Vamos ver agora, vou ficar de guarda. Vou ficar de guarda. Quando ele fala vou ficar, significa, aí eu tenho uma locução verbal que significa ficarei, tá? O significado aí, ficarei. Ficarei de guarda, mas esse ficarei, ele tem sentido completo. Quando ele pergunta aqui o personagem, então, e aí o gato responde, ficarei, não precisa de complemento, ok? De guarda é apenas um adjunto adverbial, ok? Então, eu tenho um verbo intransitivo também aqui. Vamos ver qual é a resposta certa? Tem que ser intransitivo e intransitivo. Então, a letra B não é, a letra C não é, a letra D não é. Temos apenas uma alternativa correta, que é a letra E. Tudo bem? Bom, meus amores, a gente fica por aqui nessa nossa videoaula e na próxima aula nós vamos estudar vozes verbais e corrigir os exercícios, ok? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchauzinho!